Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari e a nossa aula de hoje será sobre pensei em um número. Sabe aqueles probleminhas que aparecem assim? Pensei em um número, multipliquei por tanto, subtraí tanto, somei tanto. Qual foi o número que eu pensei? Já viram esses tipos de problema? E aí, vocês acharam que era o quê? Era mágica para a gente descobrir o número desconhecido? Não é não, é pura matemática. E hoje a gente vai ver como resolver esse tipo de problema. Vamos lá então? Primeiro nós vamos precisar lembrar o que são operações inversas. Então, vamos lembrar quais são as 4 operações básicas que nós utilizamos na matemática. Vamos lembrar juntos? Então, nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Essas são as 4 operações básicas. Depois temos outras, mas hoje nós vamos utilizar somente essas 4. Para cada operação dessa, a gente tem a operação inversa, que é aquela operação que a gente utiliza para tirar a prova real da conta. Então, por exemplo, se eu tenho uma adição, qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Consequentemente, a operação inversa da subtração é a adição. E da multiplicação? A operação inversa é a divisão. Consequentemente, a operação inversa da divisão é a multiplicação. E tudo hoje vai se basear em operações inversas. Então, não podemos esquecer qual é a operação inversa de cada uma das 4 operações básicas da matemática. Vamos aos nossos exemplos, então? Primeiro exemplo. Pensei em um número, multipliquei por 4. Ao resultado, somei 48 e obtive 100. Qual número pensei? Nossa, professora, eu não faço a menor ideia, eu não tenho bola de cristal. Pois é, e nem precisa, porque nós vamos descobrir qual é esse número utilizando as operações inversas. Existe um outro método na matemática que é a utilização de uma equação. Mas como nós não aprendemos equação ainda, nós vamos usar o método da operação inversa. Então, nós vamos começar de trás para frente. Então, pensei em um número, multipliquei por 4, ao resultado somei 48 e obtive 100. Então, eu vou começar do final, eu vou começar do 100. Então, se eu somei 48 e obtive 100, eu vou fazer o inverso do somei. Somei quer dizer adição. O inverso da soma é a subtração. Então, eu vou subtrair o número 48. Então, vou fazer 100 menos 48. Quanto vai dar? Vamos lá para o nosso rascunho? 100 menos 48. Vamos lá, então? Bom, começo sempre pela unidade. Só que de 0 eu não consigo tirar 8. Vou ter que pedir emprestado para o vizinho. Só que o vizinho também não tem. Ele é 0, então vou ter que pedir emprestado para o outro vizinho, que é 1. Então, o 1 vai emprestar. Como ele só tem 1, ele vai ficar valendo 0. Emprestou aqui para este 0, que passa a valer 10. Só que ele vai emprestar para o próximo vizinho. Então, de 10, ele empresta, só que ele passa a valer 9. E empresta 1 para esse 0, que aí ele fica valendo 10. Então, de 10 eu tiro 8. Quanto dá? 2. Agora, esse que ficou valendo 9, eu tiro 4. Vai dar 5. E aqui é 0, não tenho nada para tirar. Então, 100 menos 48 deu 52. Ok? Bom, já fiz essa parte da conta. 100
Fiz a operação inversa da soma, que é a subtração, subtraí 48, deu 52. Então, voltando, aí o que eu tenho aqui? Multipliquei por 4. Se eu multipliquei, eu vou ter que fazer a operação inversa, que é divisão. Então, eu vou pegar o 52, que é o resultado que eu obtive. Em vez de multiplicar, eu vou dividir. Por quanto? Por 4. Então, vou fazer 52 dividido por 4. Vamos lá para o nosso rascunho? 52 dividido para 4. Então, vamos lá? Eu vou verificar se o meu primeiro número aqui pode ser dividido pelo número que está na chave. Eu tenho 5. Como ele é maior que o número que está na chave, significa que eu posso dividir. Mas tem 5 na tabuada do 4? Não, então eu tenho que pegar o número que mais se aproxima. Qual é esse número? É o próprio 4. Então, eu vou colocar 1 vezes 4, 4. E vou subtrair do 5. 5 menos 4, 1. Vou abaixar o próximo número, que é o 2, ao lado do 1 que sobrou. Então, eu formo 12. Tem 12 na tabuada do 4? Tem. Quantas vezes o 4? 3 vezes o 4. Então, 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, a minha divisão deu 13. E 13 é o número que eu pensei. Ai, mas como que eu sei se isso está certo? Então, nós vamos fazer uma coisa chamada prova real. Eu descobri que o número pensado é 13. Então, agora eu vou começar a minha conta utilizando o 13. Então, vamos voltar no problema. Pensei em um número. Então, que número que eu pensei? O 13, porque a gente já fez as operações inversas e descobrimos que é o 13. Multipliquei por 4. Então, agora eu vou fazer 13 vezes 4. 13 vezes 4 dá quanto? 52. Aí, o que eu fiz? Ao resultado, somei 48. Então, 52 mais 48. E 52 mais 48 dá 100. Qual o número que pensei? Não deu certo aqui? Muito bem, deu certinho. Então, significa que nós acertamos. Como isso é um problema, nós vamos colocar a resposta por escrito. Pensei no número 13. E aí, descobrimos o número ao qual foi pensado no início do problema. Legal, né? Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo 2. Pensei em um número, multipliquei esse número por 5, dividi o resultado por 6, dele subtraí 7 e ao resultado somei 39. O número obtido, dividi por 6 e obtive o número 7. Qual foi o número que eu pensei? Nossa, esse aqui tá mais confuso ainda, né? Mas não tem problema, porque a gente vai fazendo passo a passo, de trás para frente, utilizando operações inversas. Vamos começar? Então, eu vou começar de trás para frente, ó. O último número que eu tenho é o 7, que é o número que eu obtive. Como que eu obtive esse 7? Dividi por 6. Então, se eu dividir por 6, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o 7. Qual é o contrário da divisão? Qual é a operação inversa? É a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 6. Quanto é 7 vezes 6, galera? Olha a tabuada. 42. Muito bem. Então, ó, o 7, eu fiz a operação inversa da divisão por 6 e obtive o 42. Voltando aqui, ele fala, ao resultado eu somei 39. Como eu vou fazer a operação inversa, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então, vou pegar o 42 e vou subtrair quanto? 39. De 42, eu tiro 39 e fico com quanto? Com 3, ok? Dele, eu subtraí 7. Não, só que eu vou fazer a inversa. Então, em vez de subtrair, eu vou somar. Então, dele quem? Do último número que eu tenho aqui, que é o 3.
Então, ao invés de subtrair 7, eu vou somar 7. Quanto é 3 mais 7? 10. Muito bem. Aí ele fala, dividir o resultado por 6. Bom, resultado que eu tenho por enquanto é o 10. Se ele fala que dividir o resultado por 6, eu vou fazer o contrário da divisão. Qual é o contrário da divisão? A multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 6. Quanto é 10 vezes 6? 60. Muito bem. Aí ele fala, multipliquei esse número por 5. Só que agora eu tenho que fazer o contrário da multiplicação. Então, eu vou pegar esse 60. Qual é o contrário da multiplicação? A divisão. 60 dividido para 5. E aí, nós temos que descobrir quanto é 60 dividido para 5. Vamos ao nosso rascunho? 60 dividido por 5. Como o primeiro número é 6 e ele é maior do que o número que está na chave, então eu vou dividir apenas ele. Existe 6 na tabuada do 5? Não existe, né? Qual é o número que chega mais perto do 6 na tabuada do 5? É o próprio 5. Então, é 1 vezes o 5, que dá 5. E aí, eu vou subtrair. 6 menos 5, sobra 1. Vou abaixar o 0, ao lado do 1 que sobrou, formando 10. Tem 10 na tabuada do 5? Tem, né? Quantas vezes o 5? 2 vezes o 5, que dá 10. 10 menos 10, 0. Então, 60 dividido para 5 é igual a 12. Em que número eu pensei? No número 12. Ai, mas será que isso está certo, professor? Eu fiz tanta conta que agora eu fiquei na dúvida. Então, vamos tirar a prova real? Agora, a gente lê o problema na ordem correta. Vamos lá. Pensei em um número. Que número é mesmo que eu pensei? Pensei no 12. Começo por ele. Multipliquei esse número por 5. Então, vamos lá. Multipliquei por 5. Quanto é 12 vezes 5? Se tiver dúvida, vai lá no rascunho rapidinho e faz a conta. 12 vezes 5 dá 60. Dividi o resultado por 6. Então, eu estou no 60. Dividi por 6. 60 dividido para 6 é 10. Dele, eu subtraí 7. Então, 10 menos 7, que dá quanto? 3. E ao resultado, somei 39. 3 mais 39. Quanto é 3 mais 39? 42. O número obtido, eu dividi por 6. 42 dividido para 6. E 42 dividido para 6 é igual a 7. Ó, obtive o número 7. E não é que deu certo? Muito bem! Isso significa que nós acertamos. Vamos colocar a resposta por escrito. Pensei no número 12. E aí, pessoal, gostaram desses probleminhas? Eles são bem bacanas e assim, se você ler ele com calma, utilizar a operação inversa e ir fazendo de trás para frente, não é difícil. É bem tranquilo de fazer. Espero que tenham entendido. Esta videoaula fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Bye, bye!